todas as sortes de bênçãos. Melhor dia, um ambiente agradável, uma temperatura amena, um dia que promete ser aquele dia maravilhoso, apesar das crises, apesar das circunstâncias, nós mantemos firme a nossa confissão de fé, crendo que o Pai está no controle de todas as coisas, embora nós passamos por algumas situações, embora as intempéries da vida venham até nós. Claro, não pode ser diferente. Nós vivemos ainda nesta matéria. Então estamos sujeitos a sofrimento, a passar pela crise na vida secular. Nós estamos sujeitos ao governo do mundo. Estamos aí dependentes de sobreviver ainda nesta matéria. Jesus de Nazaré disse uma coisa interessante. Aliás, todas as coisas que ele dizia eram muito interessantes. Era um mestre. Então, ele disse: no mundo vocês tereis tribulação, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Ora, parece um pouco contraditório. Ele venceu, mas as tribulações continuam. É que ele persistia, não desistia, não focava os olhos nas circunstâncias, estava sempre em meditação, em oração, estava sempre numa comunhão perfeita com o Pai. E são essas coisas, exatamente essas coisas, que nos fazem tirar o foco. Porque ficar focado no problema, ficar focado naquilo que está roubando a paz, é que vai dimensionando a crise. O mundo está vivendo uma crise sanitária, por bem assim dizer. Estamos vivendo em meio a uma pandemia. Esta pandemia trouxe uma crise em larga escala, uma crise financeira, crise emocional, pessoas que estão ficando depressivas dentro da sua casa, insegurança contra o medicamento, as pessoas estão sendo mandadas embora, cidades sendo fechadas, e tudo isso está prejudicando emocionalmente as vidas. Ora, no meio desta crise, deste caos estabelecido, o que podemos esperar de Deus ou em Deus? Qual é a orientação para que eu não fique preso a isso e que quando tudo isso passar, eu não venha aqui cheio de enfermidades, de traumas, de doenças psicossomáticas, que eu não venha sofrer aqui com desilusões, pessoas que estão ficando acima do peso. Então, como reagir em meio a tudo isso? O que é que Deus tem para mostrar? Porque eu acredito que tudo na vida tem um propósito. Tudo, tudo. Abaixo dos céus, todas as coisas têm um propósito. Então, o que esperar de Deus em meio à crise? Eu quero ler com você uma expressão do profeta Isaías, que Deus, usando, falou aos judeus. Está lá em Isaías, uma passagem muito conhecida. Está em Isaías 41, versículo 9. Eu vou ler aqui alguns versículos. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. A palavra liberada aos judeus é uma expressão muito forte. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis
que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Esta foi uma palavra liberada aos judeus, ao povo judeu. Ele começa dizendo: ó Israel, servo meu, no versículo de número 8. Mas o que eu posso aproveitar disto aqui? Até onde esta palavra me encoraja no meio da crise, se ela foi direcionada aos judeus? É que eu entendo que Deus nunca desanimou seus filhos. É que em meio às crises, ao caos estabelecido, à guerra, à fome que assola a humanidade, desde os primórdios, Deus nunca desestimulou. Deus não tem uma palavra de desestimular os seus filhos. Deus sempre encorajou os seus filhos. Deus sempre diz: não temas, eu estou contigo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo, usado também para falar aos hebreus, disse o seguinte: vivei a vossa vida sem avareza, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te desampararei. É no momento de crise que se cresce, que se reinventa, que você descobre a sua capacidade. São nos momentos de crise que nós intensificamos as nossas orações, que lembramos de Deus a todo momento. É no momento de crise que nós lembramos que a nossa capacidade humana é tão pequena que dependemos de nos lançar no colo do Pai. A crise, a dificuldade, as guerras, o caos estabelecido é apenas um alerta, é apenas uma situação contrária às nossas expectativas que nos mostram que Deus quer que nós vivemos na dependência dele. E Deus gera esta dependência. Deus vai te mostrando que você deve depender dele, porque é dele que vem a força, a energia, a coragem, é dele que vem a provisão, a cobertura. É do Pai dos Espíritos que vem a força para você vencer as intempéries da vida. Quando tudo vai bem, nós relaxamos, acordamos, porque vivemos numa sociedade que anda na velocidade da luz. Pegamos o telefone, já ligamos o WhatsApp, colocamos a roupa, já vamos para o trabalho, já nos vestindo no meio do caminho. O dia hoje não passa como um dia de 10 anos atrás. Tudo é muito corrido e, por vezes, nos esquecemos até de ser gratos a Deus. Por vezes, a correria do dia a dia, o trabalho, filho, casa, marido, mulher, contas a pagar, essas coisas roubam o tempo que nós deveríamos ter com o Pai. Esquecemos de orar, esquecemos de agradecer, esquecemos de ler a palavra, esquecemos então de manter um momento de paz, de comunhão com Deus. E então, no meio da crise, é que nós lembramos do Pai. É só apertar um pouco, é só ter uma dificuldade, é só passar por uma crise emocional, conjugal, é só ser mandado embora. Então essas coisas, na verdade, são um alerta. Jesus disse: no mundo vocês tereis tribulação, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Vencia numa comunhão perfeita. Ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que afaste-se de mim este cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua. Numa comunhão perfeita, sabendo que o que Deus já tinha estabelecido iria conduzir a vitória para aquilo que ele estava ali. Ele tinha uma missão. E nós temos a nossa. Somos embaixadores de Cristo. Nós não somos um acaso nesta terra. Nós não somos um espermatozoide desenvolvido.
Nós não somos uma carne vazia, oca, um sino que retine. Não, nós somos espíritos revestidos desta carne para esperar do Pai sempre o melhor. Ele tem um escape, ele tem a provisão, a cobertura e a segurança está nele. Mas o que falta em nós em meio à crise? A confiança. O que falta em nós em meio à dificuldade? Se lançar. Mas existem sintomas da nossa natureza humana que nos faz reagir o contrário. O medo é uma delas. A síndrome do pânico, o desespero, e que aí vem desencadeando várias doenças psicossomáticas que não deveriam existir, mas uma crise instaurada faz com que você reaja desta maneira. Não. As palavras liberadas para os judeus nos mostram que Deus é um Deus encorajador, não desestimulador. Deus não tem uma palavra para dizer a você: então desista, largue tudo, fique aí, não vai dar certo mesmo. Não, isso são vozes da carne, são vozes do fracasso, são vozes que querem te soterrar vivo. Mas o Pai dos Espíritos, tem a provisão, tem a força, e que os meus lábios sejam usados esta manhã para te encorajar a, no meio dessa crise instaurada, dessa dificuldade financeira, desta crise conjugal, desse apelo às vozes negativas a te fazer desistir, que os meus lábios produzam a palavra do Pai, te encorajando a se reerguer, a se levantar e a dizer: eu posso todas as coisas porque o Pai me fortalece. Eu sou um eleito, um predestinado, e eu vou vencer o dia que se chama hoje, num processo de acreditar que Deus não pode falhar. Eu me lanço em meio à crise, em meio à dificuldade. Terei tempo com o Pai, farei o possível para ser grato a todo momento e verei o agir de Deus de forma sobrenatural em meio à crise. Aliás, os antigos já diziam: é na crise que se cresce. Que você tome estas atitudes, que você saiba que o Pai é encorajador, que desde antes da fundação do mundo, ele já tinha visto este dia preparado por ele, se manter firme a tua confissão de fé, se andar em obediência, o Pai da luz te mostrará o caminho certo, a atitude certa. Você verá que as situações que estão tentando te paralisar, na verdade, eram um alerta para você retornar à tua posição de filho, manter firme a tua confissão de fé e avançar, porque será longa a tua trajetória ainda nesta terra. Eu vou ficando por aqui, mandando um caloroso abraço a todos os meus irmãos, mandando um abraço em especial àqueles irmãos que estão se achegando agora, e que vocês recebam um grande e caloroso abraço para a glória de Deus. Até amanhã às 5h20, querendo Pai, graça e paz.